Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Chegamos à marca de 1.000 inscritos aqui no canal e eu agradeço a você que está aqui sempre de segunda a sexta às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Então hoje eu quero comentar com você um texto que está escrito em Mateus capítulo 3. Abre comigo aí, Mateus capítulo 3. Nós estamos aqui por uma coincidência, praticamente fazendo uma série em Mateus. Na segunda-feira falamos em Lucas 1, a história onde o anjo visita Maria e avisa a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Aí depois nós fomos para Mateus 1, que é a visita do anjo para José. Depois nós fomos para Mateus 2, que é aquele momento onde os pastores, os senhores, culturalmente conhecidos, não biblicamente, mas culturalmente conhecidos como os 3 reis magos, visitam a Jesus. E ali José, Maria e Jesus fogem para o Egito, fugindo da matança de Herodes, Mateus capítulo 2. E hoje nós vamos falar de Mateus capítulo 3. Não é uma série, pelo menos não oficialmente ainda, mas Deus tem nos dado essa boa coincidência, ou como eu costumo falar, uma jesuicidência. E hoje eu quero falar, gente, nos versículos 13 a 17. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. O capítulo 3 de Mateus fala do ministério de João Batista. João Batista, que foi o profeta que preparou o caminho de Jesus. João Batista, gente, era primo carnal de Jesus. Maria e Isabel, Maria mãe de Jesus, Isabel mãe de João Batista, elas eram primas. Então Jesus e João Batista eram primos de segundo grau. E engraçado que a gestação dos dois foi uma gestação miraculosa. Isabel era uma mulher que, quando jovem, era estéril e já com uma idade muito extensa, né? Uma idade que nem se ela fosse fértil, ela conseguiria gerar, que dirá tendo sido estéril a vida inteira. Ela já numa certa idade, ela vem a ter a gravidez de João Batista através de um milagre que Deus opera. Maria, a mesma coisa, o milagre de Maria mais profundo ainda, porque ela recebe a gravidez pelo Espírito Santo, sem ter nenhum tipo de ato sexual. Isabel ainda era casada com Zacarias, ela tinha a questão de ser estéril, e Deus abre a madre dela, mesmo numa idade já extensa. E Maria, ainda muito jovem, ela recebe a gravidez pelo Espírito Santo de Deus, gerando a Jesus, aquele que vem para nos salvar. E é interessante que na história de Jesus, existe pouca coisa sobre a infância de Jesus, sobre a adolescência dele. É claro que a adolescência é um termo da pós-modernidade. Naquela época não tinha adolescência. A pessoa saía da infância ali já para a fase adulta. 12, 13 anos já era fase adulta, já respondia como adulto. Até porque ainda era uma época muito comum de sempre ter guerras territoriais. Então os locais, as nações, as tribos, todas elas precisavam muito da força de guerra. Então não dava para esperar. Hoje, por exemplo, no Brasil, a maioridade vem com 18. Eu já vi estudos dizendo que a adolescência agora pode ser considerada até os 24 anos. Já precisa foi esperar a pessoa formar 24 anos para poder utilizar a força de trabalho dela. Então, naquela época, isso poderia ser a diferença entre a vida e a morte e a vitória ou derrota de um país para com o outro. Então, não tinha adolescência, a pessoa já crescia, já ia para a fase adulta direto. Mas a idade de 30 anos tem uma correlação com a maturidade. 30 anos é o momento onde o homem atinge a maturidade na percepção da cultura desta época. Então, você tem ali o nascimento de Jesus, Mateus 1. Você tem Jesus fugindo para o Egito com José e Maria, Jesus ainda muito bebê, fugindo da matança de Herodes em Mateus 2, nós falamos aqui ontem. Nós temos também aquele episódio onde Jesus ele é levado ao templo e fica ali conversando com os mestres da lei, que José e Maria perdem ele de vista. Mas fora essas histórias, não tem mais nada sobre Jesus até o momento onde ele completa 30 anos e ele aparece aqui para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Por que Deus fez isso? Tem muitos motivos, mas tem inclusive um devocional que eu fiz aqui falando sobre o tempo de preparo. Depois procura aqui no canal e você vai entender como é importante esse tempo de preparo. Se Jesus passou 30 anos se preparando para um ministério que durou 3 anos e meio, ministério público que durou 3 anos e meio, quem sou eu, quem é você, para nós nos acharmos prontos em tão pouco tempo para uma grande obra que Deus tem na nossa vida? Não é verdade? Então receba isso aí. Depois desse devocional você vai procurar aqui no canal, mas eu quero conversar com você em Mateus 3,
versículo 13 ao 17. Olha o que diz, gente. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? E Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. E depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ou em algumas versões, meu filho amado em que eu tenho muito prazer, certo? Gente, Jesus chega no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista fala assim, de jeito nenhum que eu vou te batizar, é você que tem que me batizar. E eu acho interessante que Jesus, ele fala assim, olha, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. Jesus, ele não se vale de quem ele é, da sua posição, da sua expressão, para poder atropelar hierarquias, para atropelar pessoas, para se beneficiar, sabe? Para criar atalhos quando na verdade tinha que andar no caminho. Não. Pelo contrário, a Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Você já leu isso? Está lá em Filipenses. Jesus, mesmo sendo Deus, Filipenses 2, não usurpou ser igual a Deus. O que é usurpar ser igual a Deus? É você se valer da sua divindade para benefício próprio na sua humanidade. Então vamos colocar um exemplo aqui para você entender o que é usurpar. Vamos supor que eu fosse 100% homem e 100% Deus. Eu não sou. Jesus era, né? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Sendo 100% homem, eu sinto fome, eu sinto sede, eu sinto vontade de ir no banheiro, eu solto pum. Se eu não escovar o dente, eu fico com mau hálito, com bafo. Se eu não tomar banho, eu vou ficar mal cheiroso, porque tudo isso faz parte da minha humanidade. Aí o que é que seria eu usurpar ser igual a Deus? Eu me aproveitar dos meus poderes divinos para poder, não comer nada, mas também não vou sentir fome, porque eu, como Deus, vou dar aqui um passe de mágica e meu estômago vai estar saciado. Entende? Jesus não utilizou os poderes dele de Deus para aliviar a própria barra. Pelo contrário, ele passou por tudo que um ser humano tem passado, pode passar. Tanto que lá em Hebreus, gente, sabe por que isso é bom? Porque lá em Hebreus, a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que tem empatia conosco, que se compadece de nós. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos falando de Deus em carne, estamos falando de um Deus que passou fome, que passou sede, que passou humilhação, que passou traição, que passou toda a sorte de sofrimento nessa terra. Então, Deus sabe exatamente o que é estar na pele de um homem e passar por todo tipo de provação aqui na terra com as limitações humanas. Então, Deus te entende 100%, porque ele já passou por tudo que você pode estar passando agora e por coisas muito mais pesadas. Isso nos dá confiança para nós chegarmos até a Deus. Isso é lindo isso de Jesus, né? Ele poderia falar assim, João, você está batizando todo mundo aí, mas eu sou maior que você, eu vou te batizar. Não, ele vai lá e é batizado, ele se coloca debaixo da autoridade de João naquele momento. Né? Tanto que Jesus, ele fala assim, ó, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Olha o nível de respeito que Jesus tinha por esse profeta, não é verdade? E aí, gente, no versículo 16 e 17, há uma cena muito linda acontecendo. É uma cena, inclusive, que eu costumo utilizar para ensinar sobre trindade. Não é o objetivo aqui, mas se você observar, no versículo 16, tem Jesus, o Deus Filho, descendo as águas, sendo batizado por João. Tem Deus Pai falando lá no céu uma frase que eu vou falar com você daqui a pouco. E tem o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Ele se materializa em forma de pomba e pousa sobre Jesus, simbolizando que o Espírito de Deus estava sendo ali derramado sobre Jesus. Então, inclusive, as coisas que Jesus faz, Tiago, os milagres que Jesus fez, não foi porque ele é Deus. Os milagres que Jesus fez, gente, ele fez como homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, as ressurreições que ele fez, as curas que ele realizou, a própria ressurreição dele, tudo isso é operado pelo poder do Espírito Santo. Tanto que o próprio Jesus vai dizer assim, ó,
vocês farão obras ainda maiores do que as minhas. Entende? Então, se Jesus realizasse aqueles milagres só por ele ser Deus, como é que a gente ia fazer obra maior que Jesus, se nós não somos Deus? Jesus estava dizendo o seguinte: o mesmo Espírito que está em mim estará sobre vocês. Então, as curas que eu realizo, vocês poderão realizar. Os mortos que eu ressuscito, vocês poderão ressuscitar. Os milagres que eu vivo, vocês poderão viver. Então, dessa forma, nós temos a confiança de que o Jesus que passou pelos sofrimentos que nós passamos também, e muito mais, ele venceu. E no nome dele, na inspiração dele, na presença dele, nós podemos vencer qualquer coisa aqui nessa terra. A Bíblia diz assim, gente, 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nessa esperança, nessa confiança, nós somos fortalecidos para enfrentar todas as batalhas da vida. E aí o versículo 17, eu quero focar nessa frase, que é: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria, em que eu tenho muito prazer. Essa é a frase que Deus Pai emite do céu e todos naquele lugar ouvem aquela voz. Interessante isso. Olha só. Este é o meu filho amado. Gente, essa aqui é uma afirmação de identidade profunda. E eu quero te fazer uma pergunta: qual a sua identidade mais profunda? Como você se vê? Se você pudesse, na verdade, se você precisasse se definir em uma frase, como você se definiria? Provavelmente, essa é a sua identidade mais profunda ou uma das mais profundas. Que identidade profunda, gente? Vou dar um exemplo para você entender direitinho. Tem alguns torcedores que são capazes de dar a vida ou até tirar a vida por causa do seu time de futebol. A gente vê aí o noticiário, né? Algumas pessoas infelizmente extrapolam. Você se pergunta como alguém é capaz de colocar em risco a própria vida por conta de um time de futebol. Porque muitas vezes a identidade mais profunda que ele tem na vida é a daquele time. É daquele grupo de torcedores, daquela galera que ele pertence ali. Aquilo é tão forte nele que quando alguém fala mal do time dele, ele se sente ofendido como se a pessoa estivesse ofendendo a ele. Né? Você fala, rapaz, seu time jogou mal na semana passada, o cara se sente ofendido como se você estivesse falando mal dele. Você está falando mal do time, você está criticando o time. Mas a pessoa tem uma identidade tão enraizada naquele time de futebol que ela se sente ofendida e aí, infelizmente, por conta disso, muitos acabam fazendo algumas besteiras, né? A gente vê os exemplos aí aos montes. Então, Thiago, o Cunha está dizendo que não dá para torcer para time de futebol? Claro que eu não estou dizendo isso. Eu mesmo tenho o meu time de coração, fico feliz quando ganha, fico triste quando perde, mas a gente tem que saber o lugar onde isso está no nosso coração, entende? Não pode ser um lugar profundo a ponto da gente arriscar nossa vida em coisas que são fúteis. É saudável que existam coisas mais profundas dentro de nós do que essas coisas que são no campo é para te relaxar, é para você ter um hobby, é para você ficar feliz, e não para você ficar perdendo a sua vida, tirando a vida dos outros por conta disso. Mas tem gente que tem essa identidade tão profunda que eles são capazes de dar a vida por conta dessa questão. Então, isso aqui já te dá uma clareza do que é a sua identidade profunda. Outras pessoas têm a sua identidade mais profunda naquilo que fazem, na sua profissão. Você já reparou que quando nós somos pequenos, criança, ali tem sempre um adulto que pergunta assim: você quer ser o quê quando crescer? Normalmente esse ser é respondido com um fazer. Aí a criança vai responder assim: olha, eu quero ser um cantor, uma cantora, um médico, uma médica, um advogado, advogada, engenheiro, nutricionista, eu quero ser um dançarino, uma dançarina, eu quero ser um jogador de futebol. Ou seja, o ser está sempre conectado ao fazer. E é natural que a criança responda assim, porque ela ainda não tem consciência de algumas coisas que só a reflexão nos dá. Que consciência é essa? É que todos nós temos uma identidade primária e todos nós temos uma identidade secundária. Você que gosta de anotar o devocional, anota isso aí. Identidade primária e identidade secundária. Talvez você diga assim: Thiago, a minha identidade mais profunda é a de médico. Porque, embora eu não trabalhe 24 horas como médico, mas todo mundo me vê assim, eu sempre me vejo assim.
Se acontecer alguma coisa no meu horário de folga, eu vou ter que atender porque eu tenho um compromisso com a sociedade em relação a isso. Tudo bem, ok. Só que antes de você ser um médico, por melhor médico que você seja, você é alguém. Entende? Você não é limitado pela medicina, nesse exemplo em particular. Você pode pegar esse exemplo aqui para qualquer coisa. Para jogador de futebol, para cantor, para músico, para jornalista, nutricionista, engenheiro, advogado, arquiteto, a profissão que você quiser. Mas a grande questão é que o que nós fazemos é a nossa identidade secundária. Qual é a nossa identidade primária? A de filhos de Deus. Se você não entender que sua identidade primária é a de filho de Deus, você vai ter um profundo vazio em tudo que você faz. Tiago, você está falando isso aí, mas eu não sinto tanto esse vazio. Observe. Por um espaço de tempo, dá até para disfarçar para a nossa alma que nós não temos esse vazio. Mas se você não entende que você é filho de Deus, chega uma hora na vida, gente, que o nosso sentimento, a nossa emoção, a nossa mente dá um tilt. A gente começa a não conceber o sentido da vida e tudo aqui parece que é um caminhar em direção ao nada. Por quê? Porque falta essa identidade de filho de Deus. Então, se a tua identidade mais profunda até hoje é de algo aqui dessa terra, você precisa transcender isso e saber que a sua identidade primária é a de filho de Deus, e aí a sua identidade secundária é que vai ter a ver com o seu chamado, com a tua missão aqui na terra. Então, todo ser humano, ele é chamado para glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. E para um cozinheiro, um chefe de cozinha, a forma dele expressar a glória de Deus muitas vezes é fazendo um prato delicioso. Sabe? Você come o prato daquele cozinheiro, aquela cozinheira, e você, meu Deus, a sensação é tão boa que parece que está tendo um vislumbre da eternidade, um vislumbre da divindade. E na verdade tem uma fagulha de Deus ali. Porque ali é a forma onde ele expressa a excelência, onde ele expressa a glória de Deus. Mas antes de ser um cozinheiro de excelência, ele é um filho de Deus. Identidade primária, filho de Deus. Quem somos? Identidade secundária, aquilo que fazemos. Guarda isso no teu coração. Isso é muito importante. E sabe uma outra coisa, gente? Olha que detalhe interessante aqui. Isso aqui acontece no início do ministério público de Jesus. Jesus ainda não tinha realizado os milagres que estão registrados na Escritura, não tinha ressuscitado, não tinha ficado famoso, por assim dizer. E nesse momento, antes das realizações de Jesus, o Pai já demonstra que ama Jesus. Ou seja, isso aqui nos ensina que nós somos amados por Deus, não pelo que fazemos. Entende? E muitas vezes nós temos a mentalidade órfã de querer fazer para ser amado. Essa é a mentalidade do órfão. O órfão, ele tem um medo tão grande de ser rejeitado que ele busca fazer uma coisa boa para ser amado. Isso aqui é a mentalidade órfã. Mas quando nós entendemos o amor de Deus, nós sabemos que Deus já nos ama antes de nós fazermos qualquer coisa. Gente, a Bíblia fala que Deus nos amou quando nós estávamos mergulhados, escravizados pelo pecado. Entende? Por que eu falo isso? Porque tem tanta gente que está presa numa religiosidade, no sentido de, é como se fosse, não tem que pagar a promessa, tem que bater a meta, tem que fazer isso para Deus. A pessoa não se sente amada por Deus se ela não fizer aquilo. E isso pode até trazer alguns resultados iniciais, que a pessoa está se esforçando, está gerando resultado, mas lá na frente se torna uma corrente na alma, gente. Se torna um peso na alma. Você tem que entender que Deus te amava já quando você estava no seu pior estado. No seu pior dia, no dia que você fez a maior besteira da sua vida, naquele dia Deus já te amava. Entende? E a prova do amor de Deus, está escrito isso na Bíblia, é que ele enviou o seu filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então você precisa descansar no fato de que Deus te ama antes de você fazer qualquer coisa. Você é um filho amado. E aí a Bíblia fala assim, este é o meu filho amado que me dá grande alegria, em quem eu tenho prazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os filhos são amados, mas nem todos os filhos dão prazer a Deus. Entendeu? A grande chave é essa aqui. Eu quero fechar com isso aqui. Todos os filhos são amados, mas nem todos os filhos dão prazer. Eu não sei se vai ter alguém aqui que passa pelo que eu vou citar, mas vamos pegar um exemplo. Digamos que um pai tenha 5 filhos. Ele ama os 5.
Só que, infelizmente, um acabou entrando numa vida errada, de criminalidade, fazendo um monte de coisa errada. Então, o pai continua amando os 5 filhos. Mas o filho que começa a fazer coisa errada, envergonhar o nome dele, a bagunçar a vida das pessoas, cometer crimes, a fazer besteiras, né? Ele não está dando prazer ao pai. Entende? Note, há uma diferença entre amor e prazer. O amor dificilmente vai mudar. Se você é um pai ou uma mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Você é saudável, um pai ou uma mãe saudável. Sabe que você vai amar o seu filho passando de ano ou perdendo de ano, você vai continuar amando seu filho. Mas o dar prazer é diferente. Sente? Então, Deus, ele nos ama, este é o meu filho amado, mas com Jesus ele fala algo que precisa ser a nossa meta de vida. Jesus é um filho amado que dá prazer ao Pai. Gente, vamos reconhecer aqui, nós damos muito trabalho a Deus. Eu mesmo dou muito trabalho a Deus. Com certeza, a maioria de vocês deve dar também. Mas eu quero te chamar para um estilo de caminhada, para um estilo de vida que gere prazer ao coração do Pai. E na verdade, isso muitas vezes soa para nós como algo pesado. Vou fazer por obrigação para Deus ficar feliz. Não, não tem nada disso. Se você sente peso no chamado de Deus, você não entendeu ainda a proposta dele, porque o próprio Jesus fala que o fardo dele é leve e que o jugo é suave. A grande chave desse devocional é você entender que uma vida, um estilo de vida que gera prazer a Deus, na verdade é um estilo de vida que gera prazer para nós também. Não tem nada melhor do que viver nos caminhos de Deus. Tem até uma música que é assim, né? Eu não sei de quem é essa música, cara. Quem sabe aí, gente, coloca no chat. Eu vou cantar só um trechinho que diz assim, ó. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu não sei o restante, a música, mas quem souber, coloca aqui o título e o cantor, a cantora que canta essa música, eu vou procurar depois. E realmente essa canção, ela transmite de um modo muito sintético, muito uma síntese muito clara do que é caminhar com Deus. Olha só, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A Bíblia fala que os amigos de Deus são inimigos do mundo. Estou falando que você é inimigo das pessoas, não. Inimigo do sistema pecaminoso. Você desagrada aquilo que o pecado te convida a fazer e você vive um estilo de vida que agrada a Deus. Se isso é pesado para você, que você não entendeu ainda a proposta de Deus. Porque o fardo dele é leve, o jugo é suave. A grande chave é você entender que um estilo de vida que agrada a Deus é um estilo de vida profundamente agradável para nós vivermos também. Eu oro para que Deus possa lá do céu dizer também das nossas vidas: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, em quem eu tenho grande alegria, em quem eu tenho muito prazer. E você vai perceber, colocando isso em prática, que essa é a melhor forma de desfrutar da vida. Amém, gente? Que Deus fale profundamente ao seu coração. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu te agradeço por esse entendimento, Senhor. Eu oro para que cada um de nós aprenda a cada dia a desfrutar da sua vontade. Não apenas fazê-la e nem fazê-la com peso, mas a desfrutar, a nos deleitarmos em tua vontade. E assim, ó Deus, que tu possas declarar do céu também para nós, que nós somos filhos amados que geramos prazer ao Pai. Senhor Deus, eu oro pela identidade de cada um de nós, pessoas que estão em crise de identidade nesse momento. Eu oro para que elas recebam a revelação de quem elas são em Ti, Pai. Para que esse peso, essa agonia fuja do coração e haja paz na caminhada, paz na missão, paz no propósito onde elas estão inseridas. Em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Já batemos os 1000 inscritos aqui no canal. Gratidão a todos vocês. Mas eu te convido para deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho se você ainda não se inscreveu. E comentar aqui embaixo qual a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Tá bom? Tamo junto sempre. Segunda a sexta, 7h30 da manhã. Nosso encontro matinal aqui no YouTube. Shalom no coração de todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.